Glória a Deus. Boa noite, CV. Estamos comemorando 19 anos, né? Glória a Deus. E a palavra de hoje tem muito a ver com o que nós temos vivido e com o que nós vamos viver daqui para frente. Amém? O pastor Fábio falou aqui no domingo à noite sobre o poder do reconhecimento. Amém? O pastor Christian falou qual é a sua voz. E a de ontem, descubra o seu chamado, foi isso? Entendendo o seu chamado. Essas são palavras assim, muito legais para quem está fazendo aniversário. Eu creio que foram 3 presentes gigantescos. É o que nós entendemos, o que foi falado, recebemos e vamos assimilar isso e vamos viver daqui por diante. E hoje eu quero falar de outro poder. Amém? Repita comigo, o poder da união. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Irmãos, eu vou ler esse texto inteiro, tá? Para a gente ter um texto base aqui, que é muito bom a gente ler isso aqui e entender o que está acontecendo aqui nesse lugar. Quantos creem naquela frase que a união faz a força? Então vamos lá, Êxodo capítulo 17, queria que você se atentasse para cada versículo que está escrito aqui. Cada versículo vai nos mostrar uma coisa diferente, tá? Vamos ler assim, ó. Tendo partido toda a congregação, atenção irmãos, toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Repita comigo, apedrejar. Verso 5, respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Creio que quase todos aqui conhecem esse texto, onde fala ali que Moisés subiu para abençoar o povo. Enquanto ele erguia as mãos, a guerra era vencida por eles. Quando ele baixava as mãos, eles começavam a perder a guerra. Amém? E eu queria trazer aqui nesse texto 5 tipos de pessoas: Moisés, Arão, Hur, Josué e a congregação. 5.
Mas nós vemos que Moisés, ele era um líder escolhido por Deus. Todo aquele processo que aconteceu com Moisés, e Deus deu uma visão para Moisés, deu uma causa para ele: você vai libertar o povo do Egito. Foi feito isso depois de muitos acontecidos ali, muitas coisas aconteceram. E aí o povo viu grandes e grandes, eu não sei nem contar aqui quantos milagres aquele povo viu. As 10 pragas também, eles viram tudo que Deus fez, que Deus era capaz de fazer. E nesse momento aqui, houve muita murmuração da congregação em relação a Moisés, a liderança. E aí, irmãos, entenda que Moisés, ele tinha uma missão a cumprir. Só que ninguém consegue realizar uma missão sozinho. Uma coisa que foge um pouquinho de você, que seja um peso maior ou alguma dificuldade maior, você já precisa pedir ajuda para as pessoas. Daí nós precisamos entender o poder da unidade, o poder da união. Essa palavra vem de único. A união, a unidade significa nós nos ajuntarmos de uma forma que sejamos apenas um. Apenas um em pensamento, apenas um em força, apenas um no falar. Isso é unidade, isso é o poder da união. Se a união tem poder, a desunião também tem. As desavenças têm um poder gigantesco de acabar com tudo que a união fez. Então, ao mesmo tempo que nós vemos o poder da união, nós vemos o poder da desunião. Nós entendemos que Moisés, ele tinha aqui uma meta. Ele tinha uma guerra para vencer. E Moisés, ele sabia, ele não era doido, ele sabia que não conseguia vencer a guerra sozinho. E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o Senhor falou que ia entregar o povo nas mãos dele para ele fazer aquilo lá, porque Moisés falava face a face com Deus. O que eu quero chamar a atenção aqui é que para os tipos de pessoas que tinham na congregação, entenda que Arão, que Ur, que Josué, que mais pessoas viram tudo o que essas pessoas viram. As oportunidades eram as mesmas ali, mas uns decidiram se ajudar e outros decidiram murmurar. Repare aqui que no começo Moisés fala assim: eles estão a ponto de me apedrejar. E não é qualquer pedrinha, vamos pegar ali uns granitos aqui do pátio e vamos jogar não, era pedra, tijolo, pedaço, resto de construção, coisas grandes. Então vários tipos de pessoas acompanhavam Moisés. E aí estava tendo uma guerra lá, e algumas pessoas resolveram se ajudar, se unir. Aí nós vemos aqui a figura de Moisés. Ele era um líder, ele tinha a visão dada por Deus. Só que você não vê em momento algum ali na Bíblia que Deus falando assim: Arão, Ur, segurem a mão de Moisés. Arão, Ur, coloquem a pedra debaixo. Arão, Ur, agora dê um copo d'água para ele. Não, porque eles entenderam o poder da união. Irmãos, a percepção ela é muito boa quando a gente tem ela. Eu vejo que aquilo ali na vida daqueles rapazes era a percepção do que estava acontecendo no momento. O nosso líder está aqui, ele está com as mãos levantadas, só que quando ele abaixa, a guerra começa a se perder lá embaixo. A percepção que eles tiveram foi muito grande. E aí pegaram uma pedra, colocaram ali para ele sentar, depois ergueram as mãos dele, porque eles perceberam que as mãos estavam pesadas. Já tentou ficar, uma vez eu fiz um encontro com Deus, e eu tive que ficar com a mão assim, ó, com as duas. Mas doía. Então você imagina, ele ficava, uma guerra demora. A percepção que aqueles caras tiveram, eles tinham opções, irmãos. Por exemplo, se um desse, vamos pegar que eles eram pastores, amém? Se o pastor Ur, o pastor Arão e o pastor Moisés, ou o irmão Ur, o irmão Arão, ou o irmão Moisés, se eles não fossem unidos, se não tivesse a união, a percepção do que estava acontecendo ali, se eles não tivessem a unidade e visto o que Deus tinha com Moisés, irmãos, eles poderiam ficar assim: não vai dar conta. Não vai dar certo, ele vai perecer, nós vamos ficar no lugar dele. É isso que o diabo quer. É isso que nós queremos, é o que nós queremos, que ele se dê mal mesmo, para a gente poder ficar ali. Não, irmãos, eles entenderam, porque se Moisés perecesse, todos eles iam perecer. Então a percepção vem, quando nós estamos unidos, nós estamos ligados, essas percepções elas vêm, irmãos. Nós precisamos entender hoje o poder da união. Nós estamos em uma igreja em células, amém? Nós precisamos nos unir com as nossas células. Você precisa da união com o seu discipulado.
Você precisa ter união com os seus pastores, união com o seu discipulador, união com os seus discípulos, união com o seu pai, união com a sua mãe. Irmãos, de que adianta eu estar em um ambiente aqui e eu não ter união com a Tainá? Do que adianta? Do que adianta eu vir para esse ambiente desunido em espírito, desunido em propósito com ela, que está ministrando louvor? Amém? Era essa a percepção que Arão e Hur tiveram. Não é porque Arão era irmão de Moisés, não. Foi a percepção que os levou a fazer aquilo. De segurar os braços até que a guerra terminasse. Até que o outro exército fosse derrotado. Amém? Tinha outro personagem nessa história chamado Josué. Um guerreiro de alto calão, alto padrão. Ele era um guerreiro, irmãos, escolhido ali, que ele ia ser depois o sucessor de Moisés. Tanto é que ele fez grandes coisas também. Irmãos, ele é outra pessoa que estava unido com aquelas pessoas que estavam no propósito. Entenda, tinha as pessoas no propósito, tinha as pessoas fora do propósito, amém? É perigoso estar fora do propósito. Josué era um guerreiro responsável pela batalha. Moisés fala assim: Josué, vai lá e pega os seus guerreiros, melhores guerreiros, e vai para a batalha. Não tem aquele negócio assim, mas será que vai dar certo? Será que nós vamos morrer? Será que nós vamos perecer? Não, ele deu conta. Mas porque tinha pessoas lá em cima segurando os braços de Moisés, porque tinha Moisés lá intercedendo pelo povo. E outro tipo de pessoa, irmãos, era a congregação que estava a ponto de apedrejar Moisés, por causa de água. Moisés também sofreu com a falta de água, Josué também sofreu, Arão também sofreu, Hur também sofreu. Mas eles decidiram se unir em um propósito. Amém? Quantos aqui acreditam que nós como igreja nós temos um propósito muito grande nessa cidade? E vai acontecer, meu irmão. Porque vai acontecer, porque Deus está conosco. Amém? Nós temos nos unido em propósito. Nós temos nos unido em palavra, nós temos nos unido dia após dia. No propósito que Deus tem para a gente nessa cidade. E é grande, meu irmão, é grande. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá depois desse texto aqui. Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 15. Deixa aberto aí. Nós vamos ver aqui, irmãos, o espírito de unidade. Se você depois quiser anotar aí, anote o texto de Gênesis capítulo 11. É outro texto bastante conhecido por toda a igreja. Mas para quem não conhece, alguém não conhece, é o texto da Torre de Babel. Entenda só, as pessoas que estavam aqui nesse texto, elas entenderam que elas poderiam fazer uma torre que chegava até o céu. E o texto diz que Deus veio visitar e ver o que eles estavam fazendo e fala assim: uau, esses caras vão conseguir fazer o que eles estão planejando. A Bíblia diz isso, eles vão conseguir fazer o que eles estão planejando. Irmãos, pense só o tamanho e o poder dessa unidade. E aí ele fala assim: vamos descer lá e vamos confundir as línguas, senão eles vão conseguir fazer o que eles querem. Eles estavam fazendo algo ali que era realmente interessante, tendo a mesma linguagem para construir uma torre que chegasse aos céus. Se Deus não vem e não confunde as línguas deles, eles teriam conseguido. Olha só, imagina o tamanho dessa obra. Hoje a gente vê aqueles mega prédios. Eu estava acompanhando o Igor e a Andressa um pouco nos stories lá. Eles filmaram os prédios de baixo, assim, é muito grande, né? E diz que o maior prédio do mundo está em Dubai, né? Já é um negócio monstruoso. Imagina como que era essa construção daquela época antiga, sem muitos planejamentos que nós temos hoje, muita arquitetura que existe hoje. Olha o poder, irmãos, da união dessas pessoas que estavam ali no livro de Gênesis. Nós precisamos nos unir nesse tempo. Nós já estamos unidos, amém? Nos unir em propósito, nos unir em uma só fala, uma só linguagem. Irmãos, isso é muito interessante. É para isso que nós temos o nosso Tadel toda terça, amém? As direções são passadas lá em cima, são faladas aqui embaixo, daqui elas vão para as celas, e aí toda a cidade será unida em um só propósito. O poder da união, ele é muito forte, gente. Mas eu tenho que decidir, é uma decisão. Eu preciso decidir ser igual a esses caras que levantavam os braços de Moisés. Eu lembro, é algo que marcou a minha vida, marcou, mas muito, eu não lembro que ano que era. Eu sei que a gente devia ter uns 25 a 30 membros na época. Foi 2009, né, pastor Cris, mais ou menos?
que a gente tinha uma quantidade dessa de membros. E aí teve um evento lá na igreja. E quem veio pregar foi o Bertelli. Querido profeta Judá Bertelli. E ele fez algo parecido com isso aqui. Ele fez uma simulação lá desse evento aqui. Ele pegou o pastor Fábio como Moisés. E ergueu as mãos do pastor Fábio. O pastor Fábio ficou um tempão com as mãos erguidas lá. Mas ficou um tempão. E a gente olhando. Só que a igreja, a gente tinha 25 membros, mas a igreja lotou porque o Bertelli ia estar lá. E a gente estava olhando, só que eu não sabia o que ele ia fazer. De repente ele falou assim, agora eu queria que viesse aqui o Arão e o Ur e segurasse os braços. Ele não aguentava mais, coitadinho. Ficava descendo assim, aqui estava descendo, ia lá e levantava. Lembra disso, pastor? São histórias, irmãos. E aí eu lembro que eu fui e peguei o braço e o Christian pegou o outro. Mas aquilo tomou conta de nós de um jeito que a gente faz isso até hoje. Daquele dia para cá eu nunca soltei aquele braço. E o Christian também não. Irmãos, e coisas estão acontecendo e foram acontecendo, e lutas vieram, mas os braços estavam erguidos. Estão até hoje. Amém? Amém? Tamanho poder da união, irmãos. Pessoas foram, pessoas voltaram, pessoas saíram, não voltaram mais, e nós lá com os braços erguidos. E a guerra lá, e ganhando a guerra, e pessoas chegando. As pessoas começaram a se alistar no exército, já estava em movimento. Se alista aqui, vai para a guerra, se alista aqui, vai para a guerra. Mas irmãos, os braços sempre erguidos, sempre erguidos. E hoje nós vemos coisas aqui, uau, que igreja massa, cara, que legal. É legal mesmo, nós estamos desfrutando disso aqui hoje. Depois a gente vai chegar em outra lá, uau, meu Deus, 7 andares. Irmão, aí vocês vão lembrar do que a gente tinha aqui hoje. Glória a Deus por esse templo hoje. Mas quem lembra do templo lá embaixo sem janela, no banheiro sem janela? E nós em guerra, irmãos, e tem dinheiro? Tem, não tem, vamos embora, e os braços levantados. O poder da união, irmãos, ele é muito forte. O poder da nossa união aqui pode ganhar, sim, essa cidade. O poder da sua união com o seu discipulador, com a sua célula, com a sua igreja, com a sua liderança, pode sim ganhar 10% dessa cidade. Agora, irmãos, pessoas aqui estavam jogando pedra, querendo jogar pedra em Moisés. Outras estavam segurando os braços e outras estavam lá embaixo guerreando. Que tipo de pessoa eu sou? Que braço eu tenho segurado hoje? Qual o braço, quem eu tenho colocado no meu peito e reclinado, assim, cara, descansa um pouquinho aqui, que o teu fardo está pesado. Isso é unidade. Ei, irmão, que braço você tem segurado hoje? Seja o direito, seja o esquerdo. Mas de quem você tem segurado hoje? Você tem segurado o braço do teu discipulador? Ele precisa. Você tem segurado o braço do seu líder de célula? Uau, esses caras precisam. Quem é aquele líder de célula? Levanta a mão. Fique de pé. Quantos braços para segurar? Olha, gente. Pastores, fiquem de pé. Anfitriões, fiquem de pé. Glória a Deus. E quantas mais pessoas trabalham nessa igreja, irmãos? Olha quantos braços para segurar, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Nós vamos segurar os braços de vocês nesse tempo. Amém? Pode se assentar. Entenda a dificuldade daquela época, irmãos, em relação à água. Tem outros textos aqui, eu só quero passar por cima rapidinho. Neemias, para reconstruir uma cidade. Imagine só. Não conseguiu fazer sozinho. Ninguém consegue fazer sozinho. Gideão. Pense comigo, irmãos. Gideão, ele tinha 32 mil homens. Depois ele ficou com 10 mil. Depois ele ficou com 300. Irmãos, vamos ser realistas aqui. Deus podia fazer com 5? Olhando seria impossível. Uau. Olhando não era impossível com 300? Porque diz que esses 300 varreram o outro povo. Mas eu vejo ali o poder da unidade.
Porque com 300 ele teve que fazer estratégias de escudo, estratégia de lança, estratégia de noite, de dia, para poder vencer essa guerra. Nós precisamos, irmãos, entender esse poder dessa união nesse tempo. Estava faltando água para todo mundo no tempo de Moisés, não era só para aqueles caras que estavam reclamando. Mas eu entendo assim, que a hora que vai beber todo mundo. A hora que vai faltar, falta para todo mundo. Mas se vão beber junto. Amém? Vamos beber junto? Ei, irmão, grandes coisas já estão acontecendo no nosso meio. Você faz parte disso. Por isso que eu falei, se você tem um dia de igreja, 1 ano, 10 anos, você faz parte dessa história. Romanos capítulo 15, do verso 5 ao 7, vai dizer assim, ó: o Deus que concede de perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma que como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Irmão, nós temos vivido tempos legais, muito bons, mas 19 anos de história tem muita coisa. E realmente eu quero agradecer cada uma dessas pessoas que fizeram parte, porque eu creio que eu estou na igreja há uns 17 anos. E muitas coisas foram e voltaram, e nós temos que falar isso aqui, porque se não fosse o poder da união, nós não estaríamos aqui hoje. Não falo nós como igreja, porque a igreja é obra de Deus, e Deus ele faz. Mas eu falo nós, pessoas. Que coisas difíceis vieram, irmãos. Eu lembro que, eu nem sei se eu posso falar isso aqui sim. Lembro do tempo que o pastor Fábio, ele jantava uma traquinas na segunda e outra na terça. Eu falei, pastor, e aí, o que você vai? Eu vou lá comer o lanche. Cara, eu tenho a traquinas lá, eu vou comer. Mas, irmãos, nunca murmurou. E eu ficava assim, mas... E eu também, eu não tinha ensinamento, eu tinha dinheiro, não fazia nada. Eu trabalhava, mas umas coisas foram e voltaram. E o poder da união, um só Espírito, um Espírito de unidade nos fez continuar. Hoje nós temos aqui, na contagem do pessoal, deu 438 pessoas no culto de domingo à noite. Glória a Deus. 100 pessoas no culto de manhã, mas nem sempre foi assim. Teve tempo que a gente tinha 25 membros na igreja. Eu toquei contrabaixo 2 anos sem parar na igreja, sem férias. O Christian ministrou louvor 2 anos sem parar. Mas pelo poder da unidade, a gente acreditava, e nós acreditamos até hoje nesse poder. O poder de Deus, a busca pelo Senhor, mas o poder da unidade. Porque tem hora, irmãos, que aquele contato ali ajuda a gente a fazer coisas. Coisas que você nem imagina que você poderia fazer, você faz. Digo para você porque hoje todo mundo tem problemas, irmão. Se às vezes você não tiver essa unidade, às vezes você desliza. Pastor, mas quem faz na Deus é Deus, mas Ele também nos ensina, Salmos 1:3, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso. Algumas versões de suave, né? Quão bom e quão suave é. Ei, é Bíblia. É maravilhoso que os irmãos vivam em união. Você às vezes está passando por algum problema, você chega aqui e ganha um abraço. O poder da união. Você tem 2 opções nesse tempo, 3 opções. Você pode murmurar e querer tacar pedra, você pode guerrear, você pode levantar os braços. De que forma eu tenho guerreado hoje? O interessante é que essas pessoas que murmuravam que queriam tacar pedra de Moisés, elas desfrutaram do que eles conquistaram. Desfrutaram da água depois. Então aqui em Romanos diz que nós temos que ter um mesmo espírito de unidade. E creio que isso está sobre a ICV nesse tempo. Isso está sobre mim, sobre você, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Filipenses capítulo 2, verso 1 vai dizer... Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito,
alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mesmo modo de pensar, uma só linguagem, uma só fala. Não, é assim que se faz. Voltamos lá na Torre de Babel. Se fosse uma linguagem diferente, eles não teriam conseguido fazer nem metade do que eles fizeram. Traz argamassa aí, o cara trazia tijolo. Eu falei assim, tijolo, o cara trazia cimento. Isso não pode acontecer, irmãos, numa igreja, em um povo, um pessoal, um exército que quer dominar, que quer conquistar 10% dessa cidade. Eu preciso ter a mesma maneira de pensar. Como eu tenho pensado hoje? Estamos em um momento de transições, irmãos, várias transições estão acontecendo. Isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a glória de Deus, para a honra do nosso Senhor. Isso não vai nos abalar, amém? Isso vai nos animar, já tem nos animado. Quem está animado aí dá um brado de vitória. Mesma forma de pensar, tendo o mesmo modo de pensar. Irmãos, aqui está muito claro a forma de pensamento. Por isso nós fazemos reuniões aqui, mostramos a importância de uma só linguagem. Não, é assim. Não vai tocar não o violão na cela, irmãos. Faz no sonzinho. Mas eu penso assim, então eu farei assim. Está amarrado, em nome de Jesus. Mas pastorzão, eu penso assim, o que você acha? Amém, querido, mas vamos fazer assim? Porque senão vai dar lá na frente um problema. Então amém. Vamos pensar dessa forma. Vamos pensar assim. Mas eu penso assim, uma chuva de ideias, né? Mas eu penso assim, legal, mas e se você fizer assim? Tem uma frase que a gente começa a falar, né? Que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? 2 pensamentos, irmãos, eles não conseguem se andar juntos, um para lá, outro para cá. Mas eu vou fazer dessa forma. Não, eu prefiro fazer dessa forma. Não, eu faço dessa forma. Não, vamos fazer dessa forma. A gente começa a andar em lados opostos. Isso não é legal. Não é legal porque a gente perde o poder da união, porque a gente não se une mais em pensamentos. Eu não sei quanto a você, eu tenho aprendido isso nesse tempo. Quando você recebe alguma ordem que não está de acordo com o seu coração, quando você recebe de alguém que você está submisso, uma ordem que não está de acordo com o que você pensa. A gente tem aprendido sobre honra. A verdadeira honra, ela vem no coração. Eu posso honrar com fala, com gestos, com atitudes, mas a verdadeira honra está aqui. Se quando eu recebo um pensamento para ser feito que não está de acordo com o meu pensamento, a primeira coisa que gera é aqui, algo aqui dentro. Posso fazer, posso mostrar para fora que eu estou obedecendo, que eu estou de acordo, mas aqui dentro está assim, miserável. Eu teria feito melhor. Do meu jeito seria melhor. Às vezes, né, a gente dá algum comando e você vê no semblante, mas às vezes o semblante não demonstra. Mas por dentro está acabando com a pessoa. Você me paga. Um dia eu vou estar por cima da carne seca. Misericórdia. O dia que eu estiver por cima da carne seca, aí você vai ver. Só que está aqui, ó. Abençoado, queridão. E por dentro, irmãos, eu estou esmagando aqui, fazendo assim. Pode esmagar não, né, Gi? Misericórdia. Eu estou aqui, irmãos, mas por dentro eu estou assim, ó. Despedaçando. 2 formas de pensar. Efésios capítulo 4, verso 1 e 6. Anote aí. Eu vou ler aqui para vocês. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes,
suportando uns aos outros com amor. Verso 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Glória a Deus. Não poderia deixar passar Atos 2:44. Tudo em comum. Eu falei esse texto na minha cela, quando a cela era minha ainda, eu era o líder. Eu falei esse texto por 4 anos seguidos, toda quarta-feira. Porque se tem alguma essência de união, está nesse texto. Leia lá comigo, diz assim, ó: todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verso 45: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Uau! Que pensamento é esse, irmão? Vemos aqui o que foi falado em Efésios, de um só pensar, um só pensamento. Olha aqui em Atos 2:44, eles vendiam as propriedades e os bens para distribuir cada um conforme a sua necessidade. É ou não é uma união isso? Eu não sei como que você está com os irmãos da igreja. Não sei como que você está com o pessoal da sua cela hoje, eu não sei. Mas imagine só uma igreja totalmente unida, num só pensar, num só propósito. Ei, irmãos, o estardalhaço que a gente faz nessa cidade. Imagina só, um só direcionamento, um só pensamento. Conforme foi em Gênesis, conforme foi aqui, conforme em Atos, igreja primitiva. Tamanha capacidade, nós somos em mais ou menos, vamos colocar aqui por baixo, 400 pessoas. Imagine 400 pessoas pensando da mesma forma, no mesmo agir, um só direcionamento. Irmãos, não tem como dar errado, e não vai dar errado, em nome de Jesus. Já deu certo. Os 10% já são nossos, já está acontecendo. Não vai acontecer, vamos sonhar que vai acontecer. Irmãos, nós sonhávamos com esse prédio aqui, mas a gente já vivia ele lá embaixo. Sabe por quê? Porque a gente nunca fez um evento de má qualidade. O pastor vinha assim: nossa, essa igreja aqui só lama e graxa no chão. Aqui vai ser púlpito, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Poucos acreditaram, mas virou uma igreja. Não tinha dinheiro nem para comprar cimento. Ele fez uma reunião, eu lembro até hoje, o contar dele para nós. Fez a reunião e falou assim: irmãos, aqui vai ser assim, assim, assim. Amém, pastor, mas cadê o dinheiro? Está no teu bolso. E saiu o negócio. Aí saiu, não tinha contrapiso, irmão. Não tinha contrapiso. Só que aí quando começa a perceber as coisas acontecendo, aí o pessoal entra no mesmo pensamento. A gente fala: oi, ei, irmão, nós fomos lá pisar no nosso terreno novo. Nós estamos aqui, já estamos vivendo lá. E eu decidi não duvidar mais desse homem. Porque a gente começou a se envolver para mudar de prédio, não dava mais. Estava a gente para fora, abria os 2 portões, se ligasse o ar-condicionado, caía energia, lembra disso? Quem lembra disso? Aquele calor, aquele mormaço, ligava, a gente tinha 3 ar-condicionados, um estava tudo desmontado, uma cor amarela, outro preto, assim, mas montamos o terceiro. Só que a gente descobriu que a energia não aguentava. Aí o somzão lá comendo solto, aí, Diego, está muito quente, então era só ligar o botão. O culto no meio do louvor acabava a energia. Já pensou? Só que aconteceu, irmãos. E aí começamos a ver prédio para mudar, a gente ia alugar um prédio ali, a gente ia fazer uma doideira. Eu falei assim: Diego, mas Deus vai dar o recurso. Eu falei: então vamos embora. Vamos embora, pastor. Um só pensamento, uma só atitude, vamos embora. Se for para beber água, a gente vai beber junto. Se não for para passar sede, a gente vai passar sede junto. Bora. Aí no outro dia ele me ligou: filho, cara, Deus falou comigo que Ele vai dar tudo pronto. E eu falei que não ia duvidar mais, eu duvidei. Eu falei: você está ficando doido? Irmãos, o nosso nível de amizade é muito legal. Eu falei: pastor, você está ficando doido? Não, filho, você não crê? Bora, eita glória! Amém! Vamos embora, pastor. Deu 2 semanas, irmãos. 2 semanas. Vocês gostam, né? Foi desse jeito, é desse jeitinho, não é? Pastor, mas eu estou com medo. Vamos embora!
Deu 2 semanas, ligaram para a gente. Pastor, você tem um tempo? Temos. A gente vai conversar com você e viemos aqui. Pastor, estou indo para Santa Catarina. O que vocês acham de você ficar com esse prédio? Bora. Menos da metade do aluguel. Tudo pronto. O poder da união, irmãos. O poder de um só pensamento. O poder de andar em unidade com a liderança. Eu acredito nisso. Se a minha liderança falou, está falado. Se a minha liderança acredita em mim, está falado. Irmãos, isso é meu, tá? Meu, Diego. Eu decidi nunca mais questionar a minha liderança. Nós podemos conversar, pastor, mas você não acha que é melhor assim, legal assim? Mas falou, está falado. Minha forma de viver. Essa é a minha. E eu entendo que tudo que está aqui, em Efésios, em Atos, Salmos 133, é para nós nesse tempo como igreja. Se nós como igreja desejamos sim os 10% da cidade, quem deseja que levanta a mão? Ei, irmãos, nós precisamos ser unidos, como nunca fomos antes. Isso que nós somos bem unidos, né? Mas eu falo unido em pensamento, em coração, em atitude, em alegria, em choro. Porque a união não é só momentos bons, não. Tem que jantar traquinas de vez em quando. Tem horas que eu falo assim, Deus, eu queria passar uns negócios daquele que ele passou para eu ter coisa para contar. Aí já me treme todo dia. Eu falo assim, quero não. Deixa eu contar as dele. Aí vem o pastor Marcos aqui e conta que dormia no banheiro e choveu dentro do carro. Eu falo, uau, cara, meu Deus. É melhor não ter, não. Aí quando ele falou, eu falei, pastor, deixa eu te confessar no discipulado eficaz nosso. Eu falei, cara, deixa eu confessar um negócio. Eu tenho medo de passar pelo que você passou. Mas eu estou contigo, pastor. Estou unido. Eu penso igual você, mano. Está acontecendo uns negócios que a hora que eu vou fazer, eu falo assim, mas cara, quem te falou? Eu falei, ninguém. Porque eu creio nisso aqui que está, irmãos, um só pensamento. Eu creio nisso aqui. Eu não sou, vou usar esse termo, puxa saco do Fábio, não. Eu acredito nesse homem. Eu acredito no que Deus tem na vida dele e nas nossas vidas. Agora estou falando de liderança, amém? E aí ele fala assim, mas filho, quem que te falou, amorzinho? Essa amorzinha? Ele não falou não, cara. Eu estava pensando lá em casa, olha, cara, você está pensando legal, hein? Que legal, cara. Que louco. Há uns anos atrás, faltando dinheiro, faltando tudo, nós dando risada. Porque se estamos de bicicleta, estamos vivendo num carro. A outra história dele, falou que estava andando de bicicleta um dia. Eu falei, cara, Deus, eu queria essas coisas, mas aí eu penso bem e falo, não quero. Ele falou assim, mas filho, você vai ter outras coisas para você contar. Essa são 19 anos de história, tem bastante história, viu? Acho que Deus me trouxe aqui para ser uma caixa registrada, porque eu lembro de coisa, gente. Lembro de coisa. Mas coisas maiores virão. Desafios maiores já estão aí na nossa porta. Agora é a hora de nós nos unirmos mais e mais. Porque nós estamos sim crescendo, mas nós precisamos continuar. Não declinar. Não regredir. E somente o poder da união com os irmãos pode fazer isso. Eu não sei como que você está com a sua igreja, não sei como você está com o seu discipulador, com o seu líder de célula. Talvez você corte a volta para não ver. Talvez faz 2 meses que você não aparece no discipulado. Talvez faz 2 meses de discipulador que você não se encontra com o teu discípulo. Precisamos da união. Não sei como você está com a sua esposa, mas nós precisamos de união. Porque não adianta nada a gente estar bem na igreja e em casa está um caco. Lá também tem união. Não sei quanto tempo você não sai com seus filhos. Isso é união. Porque se o diabo acabar com a família, ele acaba com a igreja. Acaba com a célula. Amém? Eu acredito muito nisso, irmãos, que está sendo falado aqui nessa noite. Um só pensar, um só agir. Tem uma fala do Ivan.
nos ensinou muitas coisas. Ele falava assim: eu prefiro errar com a minha liderança do que acertar sozinho. E aquilo ficou dentro de mim. Aquilo ficou dentro de mim de uma forma muito legal. Porque ele falava assim: se eu acertar sozinho, eu posso começar a me achar o tal. Isso não é bacana. Salmos 1:3 para a gente poder encerrar. Diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Já falei isso aqui. Mas atenção para o verso 3, lá no final diz assim: e ali ele ordena as suas bênçãos. Qual o sentido, irmãos, de eu vir para a igreja e não ter união com o ministro de louvor? Qual o sentido de eu vir para a igreja cultuar o Senhor e não ter comunhão com o pastor Christian? Não ter unidade? Pensar sozinho? Não conseguir curtir um culto porque eu não consigo ver a cara daquele irmão. Meu Deus, que cara me dá nojo. Eu não aguento ver aquele menino tocando aquele violão. Ei, irmãos, é muito sério. Porque o diabo, ele sabe que se ele acabasse com a união naquele tempo lá de Moisés, de Arão, de Uri, os hebreus iam perder aquela guerra. Glória a Deus, porque tinham pessoas que acreditavam naquela guerra. Acreditavam que erguendo as mãos, a guerra seria ganha. Lógico que tinha mais pessoas a favor de Moisés, nós vemos ali. Mas a guerra ali acontecendo, pessoas pensando coisas ruins de Moisés, e os dois caras segurando os braços para que a guerra fosse ganha, para que os hebreus fossem salvos. E eu repito, irmãos, qual braço você tem segurado nesse tempo? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Lá no final do verso 3 diz: e ali ele ordena as suas bênçãos. Quem aqui quer ser abençoado? Quem aqui acredita nos 10% dessa cidade? Quem aqui acredita na liderança? Quem aqui acredita que um dia vai ser um líder de célula? Quem aqui acredita que um dia vai ser pastor? Eis o segredo. Não sei se você já pagou cursos e mais cursos de liderança e tal. Qual o segredo do sucesso? Ali o Senhor ordena suas bênçãos. Bênçãos é bênção. Ei, o segredo do sucesso aqui: ande em uma só espírito, uma só fala. Honra, irmãos. A honra é muito forte, essa palavra. Você pode às vezes estar honrando de algumas formas externas, mas a honra está dentro do seu coração. O que você pensa quando alguém te dá uma direção, isso é a honra. Se o pai e a mãe pedem para ir jogar o lixo fora, eu posso levar, estou obedecendo, mas se dentro de mim estiver, por que ele não leva? Isso não é honra, isso é desonra. Querido, é melhor que você faça assim: tá bom, eu vou fazer, vai lá e faz, mas por dentro você está esmagando, igual eu fiz o exemplo da flor aqui. Não dá certo. Os caminhos se desencontram. Um vai pelo lado A, outro vai pelo lado B. Isso não é bênção. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento.